Amém? Jeremias capítulo 9, versículo 1. Quero ler esse texto que diz assim: se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Amém. Amém? Pode sentar agora. Quero falar sobre um tema hoje que se chama paixão, fogo e lágrimas. Amém? Senhor, esse tema é algo que eu já carrego na minha vida há um bom tempo. Foi algo que Deus me deu em particular. E dentro dessas 3 palavras ou facetas, eu trabalho tudo aquilo que o Senhor tem carregado da sua verdade pelas Escrituras. E eu carrego isso com muita verdade, amor, paixão, fogo e lágrimas. Quando eu entendi esses princípios, eu entendi de fato o que é viver nessa terra, não apenas como um peregrino que aqui estamos, mas fazendo o nosso Senhor conhecido. Porque o papel, o trabalho de toda a obra da igreja é fazer Cristo conhecido. Amém? E por isso que precisamos de um fervor espiritual para esses últimos dias agora, porque está se findando o cumprimento de toda a palavra. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que a verdadeira noiva aguarda com uma grande expectativa o noivo. Este fervor espiritual foi o resultado do compromisso com a palavra de Deus e a sua obra. Mais do que nunca, os crentes da atualidade estão precisando urgentemente viver este fervor espiritual para esse tempo, para o século 21. A igreja primitiva foi uma igreja que experimentou o poder, o amor, a paixão e as lágrimas diante de um Deus, de um Cristo que caminhou com os apóstolos, os discípulos, e ali eles experimentaram o que era estar diante do noivo. A igreja atual, ela tem se perdido em seus entretenimentos, em suas redes sociais, porque hoje tem muitos cristãos de redes sociais, mas poucos cristãos da vida prática, da vida cotidiana, na simplicidade de Jesus, ser simples assim como Jesus foi simples. O evangelho, ele é simples, mas ele é o poder de Deus para todos os povos. E hoje nós vemos uma igreja distraída, e eu quero chegar daqui a pouco nisso, mas primeiramente precisamos voltar ao fervor espiritual que era a grande tônica da igreja primitiva. Eu não posso me encantar com o fermento, eu não posso me encantar com o vinho que está contaminado, que traz para a igreja atual somente uma emoção espiritual, mas não uma conversão para conhecer quem o seu Deus é. João nos ensina aqui uma grande verdade, que nós passaremos a eternidade conhecendo quem é Cristo, o nosso Senhor. E hoje em dia, a mensagem central de muitos lugares não é mais a mensagem da cruz, não é mais a pessoa de Cristo. Por quê? Porque agora colocaram cisternas na mensagem de Deus, ao qual esse tipo de mensagem aqui para mim não serve. Agora nós fazemos como um menu num restaurante. Nós vamos no restaurante e escolhemos o que nós queremos comer. A igreja está parecida com isso. Nós vamos lá na igreja, essa mensagem me serve, essa não me serve. Esse pregador não é tão ungido. E quem disse que Deus, para usar uma pessoa em cima de um altar ou dentro de uma casa, depende da minha e da sua opinião? Deus não está limitado no interesse ou no julgamento das pessoas. Ele é soberano e Ele usa quem Ele quer da forma que quer. Ele é Deus.
Mas a igreja está como um menu. Pega o menu e diz: eu quero comer isso, isso eu não quero, eu quero comer isso. Eu quero dizer algo e profetizar nessa manhã para você que veio aqui, querido. Existe apenas um menu estabelecido por Deus. E qual é, pastor? Cristo. Não tem outro alimento. Aleluia. Precisamos voltar o fervor, o compromisso com o reino de Deus. Um dos grandes problemas da falta de fervor espiritual em muitos crentes é a negligência da leitura nas escrituras e a oração e a sua prática. Não adianta apenas eu ler a Bíblia, será apenas informação. E qualquer bom estudioso lê a Bíblia, prega melhor do que nós, mas é informação. A igreja não precisa mais de informação, a igreja precisa se arrepender e dizer que Cristo é suficiente. Pastor, e se faltar o dinheiro? Cristo é suficiente. Ah, mas Cristo não vai pagar minhas contas. É porque você não está nele. É porque você não o conhece. Porque Ele não deixa os pássaros que não trabalham e não ceifam, não deixa faltar o alimento para eles. Imagine para os filhos. O que falta para o tempo de hoje? Paixão, fervor, clamor, uma entrega em tudo, como se fosse a última oportunidade de estar em sua presença. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que o Espírito, ele procura verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você, amada igreja, com todo amor e carinho. Nessa manhã, você entregou o seu tudo para que Ele te encontrasse? É uma reflexão, querido. Porque muitas das vezes falta o quê? Paixão. Falta entrega. Falta renúncia. Falta o derramar das lágrimas. Vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. A grande estratégia de Satanás é manter os crentes presos no entretenimento, em redes sociais, com a comunhão quebrada com os próprios irmãos em Cristo, desanimados, indiferentes do plano de Deus. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Levante sua mão aí, quantos já receberam? Muitos receberam, sim ou não? Isso seria suficiente para você entregar tudo que você tem no altar. Nós falamos dos dízimos, das ofertas, querido, mas o dízimo é para o Primeiro Testamento, para o Velho Testamento. E no Novo Testamento, pastor, não tem dízimo? O dízimo do Novo Testamento, querido, não é 10%, é o nosso tudo. Ananias e Safira, quando entrou na fila, naquela fila onde todo mundo estava entregando tudo, eles quis burlar o sistema. Vamos pegar só uma parte, vamos entrar na fila de quem está dando tudo, como se nós estivéssemos entregando tudo, ou seja, uma parte. O que aconteceu com Ananias e Safiras? Eles foram fulminados pelo altar, porque na fila de quem está dando tudo não adianta entrar com metade. Por isso que muitos têm paixão, querido, e outros não têm paixão. Por isso que muitos... Porque o que está dentro de nós é muito maior do que está fora de nós. Agora, qual é a sua entrega? Deus, Ele usa da forma que quer, do jeito que quer, quem Ele quer. A questão é, o quanto de fogo tem dentro do seu coração. Vamos lá. Fervor em nosso relacionamento com Deus é algo que não deveríamos perder. Em Romanos 12:11, o apóstolo Paulo nos adverte declarando para manter esse fervor: sede fervorosos de espírito. Ou seja, a nossa carne não consegue ficar fervorosa. A nossa alma grita por emoção para ser resolvido o nosso ego. A nossa alma é cheia de limitações. A nossa alma, ela quer o fast food, ela quer um milagre instantâneo, mas ela não quer renunciar e fazer Cristo conhecido. É a alma.
A nossa alma vive gritando pelas nossas mazelas. Mas quando nós alimentamos o Espírito, querido, todo o nosso corpo é restaurado para a glória dEle. Nós somos curados e estabelecidos e alinhados para a única verdade que é Cristo. Vamos lá. A palavra fervor quer dizer desejo muito intenso, entusiasmo, paixão. É por isso que não podemos permitir que a chama do Espírito se apague, que percamos este ponto de ebulição, que não possamos perder esse ponto de ebulição e fervura, pois o Senhor deseja que sejamos fervorosos, intensos, entusiasmados em nosso relacionamento com Ele. Uau! Sabe por que você chega triste aqui muitas das vezes, querido? Porque na sua semana você não se relacionou com Ele. Pastor, mas você não conhece a minha realidade. Lá em casa está complicado. O trabalho foi muito difícil. Fui mandado embora, pastor. Eu cheguei no domingo, só o pó da rabiola, como diz lá no interior de onde eu vim. É o pó da rabiola, ou seja, em frangalhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Independente da nossa circunstância, independente do que estamos passando, dos ventos da vida, das lutas, das dificuldades, se nós dobrarmos os nossos joelhos todos os dias, nós saberemos que nós nunca estaremos sozinhos, porque a paixão em meio à tribulação, querido, é o que nos mantém de pé. Eu me lembro dos apóstolos, dos discípulos ali com Jesus, em alto mar, a tempestade, o mar iria engolir eles, o Senhor estava à proa, a dormir, e eles se distraíram com tudo aquilo, eles estavam preocupados, nós vamos sucumbir, nós vamos afundar, o mestre não se importa com a gente. Mas quando eles perceberam que o mestre estava à proa, o mestre acordou, aleluia, Ele estava presente, nós não caminhamos sozinhos. E quando Ele estendeu as suas mãos, Ele disse: vento, acalma-te, e mar, secare-te. E Pedro, espantado com a glória, o poder e a autoridade do mestre, ele disse: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Deixa eu dizer algo para você, amada igreja. Se Deus é poderoso para parar o vento e o mar, imagine a sua luta. Quem é a sua luta diante do nosso Deus? A questão é: existe paixão? Existe paixão? Se existir paixão, querido, Ele está à proa de cuidar. Ele está com você. Aleluia, aleluia. É por isso que não podemos permitir que a chama do Espírito se apague e percamos este ponto de ebulição e fervura, pois o Senhor deseja que sejamos fervorosos e intensos. Fervorosos e intensos e entusiasmados. Por que entusiasmado? Porque independente, querido, eu vou chegar aqui para cultuar com a minha cabeça erguida. E o diabo endemoniado falando: mas eu coloquei tanta luta no caminho dessa família, por que eles estão andando com a cabeça erguida? Por que eles estão com essa alegria no rosto? Por que o semblante deles estão brilhando? Era para eles estar murmurando, mas não. Aquele que anda entusiasmado e com paixão por Jesus, ele sabe que entre a luta e ele está Cristo. E a alegria do Senhor se torna a sua força. Aí eu não ando mais pelo que eu estou vendo, mas eu ando, não cantamos isso? Pelo que creio. Eu não quero apenas subir no monte, eu quero permanecer lá, até que a minha face comece a resplandecer o brilho da glória de Deus, e uma grande multidão vejam o que aconteceu com ele. Ele teve um encontro com Cristo. Paixão, paixão, paixão. Nesse sentido, precisamos nos empenhar ao máximo para que a chama do Espírito Santo mantenha-se acesa.
Precisamos, querido, como Jeremias, chorou, porque ele disse que a cabeça dele era como uma caixa d'água, e os seus olhos como fonte de águas, porque ele estava chorando pelo pecado dos povos, porque ele pregava e o povo não se convertia, o povo começou a escolher o seu próprio menu, e não se iluda e não se engane, querido, não é porque nós estamos crescendo e Deus tem nos abençoando, mas existe uma multidão ainda indo para o inferno, por pouco tempo. Eu quero dizer algo para você: aonde existe profetas chorando no altar, existe provisão de Deus. Como você prova isso, pastor Sandro? Joel capítulo 2, versículo 17, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupe o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o domine, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Quando não tem profetas com lágrimas, quando não há lágrimas nos olhos dos profetas, querido, o povo perece e é distraído. Mas enquanto estiver lágrimas caindo entre o pórtico e o altar, todos que estiverem nesse intervalo de espaço, neste lugar, serão supridos pelas mãos e o favor do Senhor. O profeta, querido, o verdadeiro profeta, não estou falando de quem adivinha CPF, não. O verdadeiro profeta, ele tem os céus abertos ao seu favor, e ele só profetiza aquilo que ele ouve do seu Senhor. Por isso que quando ele derrama lágrimas, ele está clamando: Senhor, poupe o teu povo. Ele não clama por ele, ele não clama por a sua família muitas das vezes, ele diz: Senhor, poupa o teu povo. E nós estamos dizendo: Senhor, poupe o povo de Maringá. Eles não serão, Senhor Jesus, entregues a Satanás. Nós estamos lavando o altar com lágrimas, nós estamos consertando a nossa vida, nós estamos andando íntegros diante do Senhor, porque nós queremos, Senhor, não apenas ter uma igreja de 50 mil pessoas, mas eu vou dizer, querido, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, vão ouvir dizer assim, ó: aqueles que perturbam Maringá, aqueles que perturbam Maringá, como declara Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3, quando Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalonicenses, disseram: aqueles que perturbam o mundo chegaram também aqui. Se prepare, igreja Cia, há uma multidão vindo aí, os perturbadores. Nós seremos os perturbadores, nós iremos incomodar, não apenas para apresentar que somos uma grande igreja, não, mas as nações serão abaladas pelo avivamento que Deus derramará. Há uma promessa, há uma paixão em nosso coração. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes, e digam: arrependam-se. Mas o que significa ser fervoroso? Há um conceito de fervor. A palavra fervor significa ação, condição de que foi submetida a uma fervura, grande calor, ardência e brasa, ou seja, fogo. Quando eu entro dentro do tabernáculo, eu não, né, as escrituras, mas sempre quando eu leio a palavra, eu entro dentro dela. E quando eu começo a meditar no tabernáculo, e eu vejo o sacerdote se preparando, porque não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser com a roupa certa, do jeito certo, do método certo, como Deus ordenara. Algo interessante e poderoso. E todos os dias eles faziam a mesma coisa pelo povo. Mas quando ele chegava no átrio, e ali no átrio do lado esquerdo tinha um candelabro. Nesse candelabro tinha algumas velas, no total 7 velas. E aquelas velas não poderiam se apagar. Elas não poderiam se apagar. Elas tinham que se manter acesas.
E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que essas velas têm que ficar acesas? Ele falou assim: porque enquanto eu incendeio, alguns estão derretendo. Eu vou explicar para você. Deus vai acender algumas tochas hoje aqui. Sabe essa música? É Ele gastando a minha vida. Enquanto nós estamos gastando a nossa vida, nós vamos incendiando a próxima geração. Deus não é Deus de outra geração, Deus é Deus de próxima geração. Abraão, Isaac e Jacó, Davi e Jesus. Ou seja, hoje nós estamos plantando algumas sementes, incendiando uma geração, abrindo o caminho para que a próxima geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, a geração dos nossos bisnetos, andarão por esse caminho e vão dizer assim: ei, peraí, o meu pai passou aqui, eu posso sentir o cheiro de Cristo, Ele abriu o caminho para mim, e o mesmo fogo que estava sobre o meu pai, este fogo, esta paixão me toma, e eu continuo a dizer: Cristo. Há um fogo, querido, em nosso coração. Igreja Cia, há um fogo aceso em nosso meio. Deus nos escolheu para algo extraordinário. Não se distraia, não se distraia, mas mantenha a brasa viva. A palavra usada por Paulo em Romanos 12:11 exorta-nos a manter o zelo em ponto de ebulição e sermos incandescentes. Uau! Olha para o seu irmão e vê se a face dele está brilhando, querido. Tire o seu direito, querido. Sabe qual é o direito de um filho de Deus? É de não ter direito algum. Quando eu coloco os meus direitos, as minhas condições, você está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor, eu vou fazer do meu jeito. O direito de um filho de Deus é de não ter direito algum. E a nossa recompensa não vem dessa terra. A nossa recompensa virá como um galardão, com uma coroa cheia de pedras, da boa obra, o trabalho ao qual nós choramos nessa terra. Do bom trabalho, muitas das vezes nós pensamos: eu vou parar, Senhor. Eu sei que muitos falam isso, querido, eu já falei também. Eu vou parar, não tem jeito, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu não entendo a palavra, Senhor, eu não consigo me entregar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, Senhor. Mas a sua recompensa, querido, os homens não darão. Mas se prepare, quando Ele disser assim para você, porque você não desistiu: mostre as suas mãos, meu filho. Ele não vai perguntar quantas almas você ganhou, ou se você varreu o chão da igreja ou não, se você entregou comida ao pobre ou não. Ele vai dizer assim: mostre suas mãos. E você vai mostrar as suas mãos. Somente Ele tem o poder de esquadrinhar a sua vida. Ele foi dizer para você: filho, valeu a pena, né? E você, em lágrimas diante dele, vai dizer: Senhor, valeu a pena. Não pela recompensa, porque hoje eu estou vendo como o Senhor é. Mas Ele é um bom Pai, e Ele vai te entregar uma coroa reluzente e brilhante. Ele vai te entregar uma coroa, e não é você que vai pôr na sua cabeça, é Ele que vai pôr. Filho bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para o gozo eterno e desfrute da mansão celestial preparada para os filhos. Ser fervoroso
é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos de convicção profunda. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, fingimento, vacilação, tão comum em nossos dias. Ser fervoroso é mandamento. É mandamento, querido. Mantenha a chama acesa, independente do que vão pensar de você, independente se vão dar um cargo para você ou não, independente se o seu patrão não está te olhando ou não. Seja fiel e fervoroso com paixão e fogo. Eu já contei isso aqui, mas eu era jogador de futebol, querido. Meu sonho nunca foi pegar um microfone na mão e falar para um povo. Meu sonho era correr atrás de uma bola e ser bem sucedido nisso. Da minha família ninguém era pastor, nada. E o tempo foi se passando e Deus foi me levando para este lugar sem eu pedir. Eu nunca falei para o Senhor, Senhor, faz de mim um pastor. Nunca falei isso para Deus. Nunca disse isso. Faça de mim um líder, faça de mim um músico, não. Deus foi me empurrando para este lugar sem eu perceber. Eu trabalhei por 15 anos numa empresa, querido, sendo fiel ao meu patrão ali, trabalhando duro, todos os dias, 14, 15, 18, cheguei a trabalhar 22 horas seguidas, sem parar por meses e meses a finco, ajudando e prosperando aquele que me deu emprego. E fui fiel e prosperei naquele lugar, na medida de Deus. Mas chegou um tempo que Deus me tirou daquele lugar. E Deus me trouxe para essa igreja. E o meu pastor, o pastor Gerson, nosso pastor, ele disse: eu ouvi a voz de Deus, meu filho, dizendo, coloque ele lá dentro. Eu nunca pedi para Deus trabalhar numa igreja. Eu não sei nem se eu tenho condição para isso. Mas o que eu quero dizer para você, querido, quando Deus escolhe, ninguém pode impedir. E o que eu fiz foi só obedecer. Somente obedeci, eu nunca questionei Deus. Ah, Senhor, eu tenho uma chance aqui de ter uma empresa futuramente, quem sabe, e ajudar aqui o meu ex-patrão a prosperar ainda mais. Deus falou assim, como Ele me tirou do futebol, agora eu te tiro dos trabalhos e te coloco na minha obra. Quem faz isso, querido? É Deus. É Deus. É Deus. E por que eu estou falando isso? Eu não sei o momento da sua vida, mas mantenha paixão, mantenha fogo em seu coração e tenha lágrimas nos seus olhos, porque o céu está escutando, não a sua boca, mas aquilo que o teu espírito está gritando. Ser fervoroso é mandamento. Trazendo vários conselhos práticos da vida cristã aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo exorta os dizendo, servindo ao Senhor, Romanos 12:11, a expressão paulina, sede, é do imperativo para a vida cristã, um mandamento que não pode ser negligenciado. Ser fervoroso é uma necessidade, o fervor é necessário e vital ao cristão. Reeleger isso e cair no marasmo de decadência espiritual não podemos. João capítulo 14, 26 diz assim, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês a todas as coisas e fará com que lembre de tudo quanto eu disse a vocês. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Eu saí de casa muito cedo, querido, e eu não tive alguém para me ensinar. Sabe isso que o pastor Gerson faz com a gente hoje? Que senta e fica horas e horas conversando, e ali a gente aprende muitas coisas, ouvindo alguém mais experiente do que nós. Eu nunca tive isso. Eu viajava para um canto, para um outro, e não tinha raízes em um lugar para sentar e aprender, porque era a minha profissão na época, e ninguém me ensinou. Mas tinha um que eu nem conhecia muito bem, que era o Consolador. Eu não conhecia ele, mas ele já me conhecia.
Eu não sei se você conhece o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já te conhece. E Ele foi cuidando, me ensinando certas coisas. Tive a oportunidade de desviar dos caminhos do Senhor muitas vezes, me perder com drogas, bebidas, prostituição, mas o Senhor me guardou, não sei como, é propósito dEle. Porque teve uma época na minha vida, mesmo não sendo um cristão fervoroso, assíduo na igreja, essas coisas todas, toda vez que eu ia tentar pecar, eu não conseguia. Eu não conseguia. E eu falava, por que eu não consigo fazer certas coisas? Me dava enjoo, minha cabeça doía, eu ficava preocupado, meu coração acelerava, porque o Espírito Santo já me conhecia. Ele já te conhece. Ele já te conhece. É a sua habitação e constante renovação que torna a nossa vida dinâmica. Por isso Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo, querido. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é encher hoje e amanhã não, mas enchei-vos todos os dias, todos os dias, todos os dias, tendo paixão, tendo fogo e tendo lágrimas em seus olhos. Lágrimas. Mas o que diminui a vida cristã, o fervor do cristão? O pecado, o orgulho e a prepotência. Quando o crente negligencia a sua vida de santidade e permite que o pecado reine em seu coração, o fervor começa a diminuir. E quando isso acontece, esfria também o amor por Jesus, o amor próprio e o amor pela semelhança de Jesus, como previu em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O pecado é aquele que vai matar a paixão, que vai apagar o fogo, que vai secar os seus olhos. O pecado. Mateus capítulo 24 é um capítulo escatológico. Ele aponta para a volta do Cordeiro. A humanidade hoje, querido, o mundo tem rejeitado Cristo somente para um propósito. Somente para um propósito não, somente para um porquê. Por quê? E eu falo isso até das igrejas brasileiras, que foram encantadas pela teologia da prosperidade, e muitos se perderam. Sabe por quê? Porque acostumaram tanto com o sabor do pão da terra, que esqueceram do sabor do pão do céu. Não sabem mais como é o céu, não estão caminhando para o céu, não tem fome, não tem desejo pela volta de Jesus. Eu faço uma pergunta para nós nessa manhã: será que se Jesus voltasse hoje, Ele teria uma noiva para buscar? Será que a própria noiva não está atrasando a volta de Jesus? Porque será que o noivo tem uma noiva para buscar diante de tanta calamidade, soberba e orgulho? Porque se acostumaram tanto com o sabor do pão da terra, que esqueceram que o seu lugar não é aqui. O céu não é o meu destino. O céu é a minha morada. É de lá que eu vim, e por isso que eu tenho saudades. A falta de dedicação. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha tarefas diárias tais como sacrificar, acender as lâmpadas do candelabro e ofertar incenso diariamente. Tais atribuições apontam para a necessidade que temos como sacerdotes de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ou seja, existe um propósito. Por que o Senhor nos tirou das trevas, querido? Para anunciar as suas grandezas. Agora, o cristão do século 21, o cristão contemporâneo, ele está tão mergulhado nas suas mazelas, que ele não consegue anunciar as grandezas de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. A partir do momento que você recebe Cristo como seu Salvador, e você está num ambiente como esse, você não é mais demanda. Você é ceifeiro. Você é trabalhador. Por isso que Marcos vai dizer que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Quando nós nos vemos para Jesus e rendemos a nossa vida a Cristo, querido, Ele não vai dar uma cama confortável e um carro novo, uma casa própria para nós. Não, querido. Não que isso não seja importante, mas não se trata disso. Sabe o que Ele vai dar? O que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. O que está escrito lá? Em sua mão direita haverá uma espada. Em sua mão esquerda haverá um escudo. Em sua cabeça haverá um capacete. Em seus ombros a couraça da justiça. Em sua cintura o cinturão da verdade. E os seus pés será calçado com o evangelho da paz. Ou seja, você veio agora não para ser um crente sentado numa cadeira, mas se tornar um guerreiro. Deus te chama hoje, nessa manhã. Levante a sua espada. Levante a sua espada. Apunhe o escudo, porque a guerra vai começar. Saiba de uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E deixa eu dizer algo para você: não é o inferno que vai nos oprimir, é nós que vamos nas portas do inferno saquear as almas e estar pronto para a guerra. Fala para o seu irmão: e se você não é um cristão qualquer, meu filho, você é um guerreiro do exército de Deus. Apocalipse 1:6 vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória e poder para sempre. Amém. Reis e sacerdotes. O que vocês são? Reis e sacerdotes, embaixadores de um reino. E não é um reino dessa terra, é um reino perpétuo e inabalável. Outra coisa que esfria o fervor espiritual: a negligência com o Espírito Santo. Posso ir mais um pouquinho? Paulo exortou a igreja de Éfeso que não entristecesse o Espírito Santo, no qual eles foram selados. Efésios 4:30. E aos crentes de Tessalônica, Paulo diz também: não extingueis o Espírito. O verbo extinguir no original grego é o mesmo para benune, que significa apagar, suprimir. Ou seja, não podemos apagar o Espírito que outrora está trazendo fogo e a luz para o nosso coração. E o que apaga isso, querido? A negligência com Ele. Quando nós negligenciamos a presença dEle, quando nós não reverenciamos a presença dEle, quando nós não gastamos tempo com Ele, nós estamos negligenciando. Aleluia. Este verbo usado para dar a ideia de apagar o fogo. A vinda e atuação do Espírito Santo com frequência, metaforicamente ao fogo, de Mateus capítulo 3, versículo 11, aonde diz que não somente nos batizará com o Espírito Santo, mas também com fogo. Que por muitos que falam que esse texto é para condenação, querido, o mesmo fogo que queima no inferno, preste atenção que eu vou dizer, o mesmo fogo que está queimando no inferno é o mesmo fogo que está aceso no céu. A diferença é o lugar que você quer estar. Se você quer estar no fogo
aonde vai ser jogado para o inferno, é uma escolha. Eu estou no fogo que não consome. É o fogo do Espírito. Por não conhecerem este fogo, pensam que o fogo é para condenação. Não apague o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor dá uma ordem ao profeta Samuel: vai à casa de Jessé e escolha entre os irmãos aquele que vai ser rei. O profeta questiona Deus dizendo: e como vai ficar Saul? Apenas me obedeça. E Samuel vai lá à casa de Jessé. E aí o pai apresenta, você conhece a história, os irmãos que mais têm boa aparência, talvez até mais condição financeira. Mas o profeta olha para aqueles homens e fala: não são esses. Tem mais algum? Aí de repente vem um pequenininho, ruivinho, tudo sujo da terra, cheirando ovelha. Manda chamar Davi. Aí Davi vem: ô pai, eu estava cuidando das ovelhas, o que está acontecendo aqui, pai? Não, o profeta aí quer falar alguma coisa, mas penso eu, tá? A Bíblia não diz isso. Mas não vai, se não foi esse aqui, você que não vai ser. Aí Davi olha: uau, um profeta. Aí o profeta olha para ele, o coração aquece. É esse. É esse que ninguém deu crédito, é esse que ninguém escolheu, é esse aqui que o mundo rejeitou, é esse aqui que foi abandonado, é esse aqui que está com a mão no arado. É esse. E o que aconteceu com Saul? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, Saul, pela sua desobediência, apagou o Espírito. E o que dizer em Juízes capítulo 16, versículo 20? Os filisteus atacando, e Sansão estava como? Dormindo. Sansão estava dormindo, e de repente ele acorda, e aí ele pensa que ele ia acordar com a mesma força, mas o Espírito já tinha sido apagado da vida dele. Não negligencie o Espírito. Mantenha a chama acesa. Uma outra coisa, querido, distração. Você não consegue se concentrar, outros pensamentos vêm à sua mente. Quando você quer orar, durante a oração, de repente você percebe que seus pensamentos estão bem longe. Essas são as armas do inimigo ao qual você é derrotado. Por isso, ore em voz alta. Davi diz no Salmo 55, versículo 16 e 17: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ore com voz forte e audível, e as distrações não terão poder contra a sua vida. Aleluia! As distrações, querido, querem roubar o seu tempo com Deus. Por isso que você dobra o joelho lá: agora vou ter meu tempo com Deus. Senhor, meu Deus do céu, o boleto está vindo aí, a criança não para de chorar, o cachorro começa a latir, o vizinho que nunca foi na sua casa vai na sua casa. Tudo acontece, mas comece a orar em voz alta para você ver. Começa a liberar uns brados dentro da sua casa. A sua mente foca, a sua mente fica somente rendida por Cristo. É o que Davi fez, é o que Davi está nos ensinando. Isso não é invenção da minha cabeça. Aleluia. Outra coisa, o cansaço. Como é paralisante o cansaço que o impede de perseverar na oração. Mas é justamente na oração que você supera o cansaço. Porque é na nossa fraqueza que o Espírito nos fortalece. Aleluia. Está cansado, querido? Não vai dormir não. Dobra os joelhos e declare: tu és a minha força, Senhor. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança.
É o Senhor que fortalece as minhas pernas. É o Senhor que me mantém de pé. Senhor, a minha alma está gritando, mas meu espírito está fervoroso. Inquietação do interior. Uma inquietação inexplicável tomou conta de você. Justamente dessa inquietação é que você pode se livrar quando ora. Seja quem for a causa, pecado, nervosismo ou incredulidade, a Bíblia diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, aquele que está com uma vida no altar em oração, tendo paixão, tendo fogo, tendo lágrimas, jamais, o texto diz, será abalado. Abalado, jamais. O desânimo é outra arma de Satanás contra a sua vida. O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas que oram. Desânimo é começar e parar. O procrastinador, desanimar é não olhar para longe o suficiente. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. Esse olhar para cima, para Jesus, é desviar o olhar das coisas visíveis ao nosso redor e voltar para Jesus, voltar-se para Ele orando, ou seja, se mantermos os nossos olhos em Cristo. Qual que é a chave, querido? Cristo. Não tem mais chave. Qual que é a chave? Cristo. Se os seus olhos se manterem em Cristo, Ele é suficiente. Ele é o menu principal. Aleluia. Deixa eu andar aqui. Mas como manter-se fervoroso? O inimigo sempre trabalhará para tentar esfriar a todo custo a temperatura do nosso relacionamento com Deus. Em Apocalipse 3, capítulo 16, 19, o Senhor Jesus faz uma advertência muito forte à igreja de Laodiceia, por não serem nem frios e nem quentes. O que eles eram? Mornos. Deus não tem coisa nenhuma com morno, querido, porque o frio ainda ele pode fazer alguma coisa. O fervoroso vai se manter fervoroso, mas o morno não tem o que fazer. Não tem o que fazer com o morno. Por isso que muitos mornos estão em nosso meio e ficam 1, 2, 5, 15, 30 anos dentro de uma igreja, vivendo uma religiosidade, e está morno, não tem o que fazer. Já passou em tudo que é tipo de departamento, já pregou em todo lugar, mas continua com a vida morta. Antes fosse frio, porque o frio ainda dá para aquecer, mas o morno. E a igreja de Laodiceia estava neste ponto, a um ponto de ser vomitada pela boca de Deus. E eu quero dizer algo para você, querido. A igreja de Laodiceia é o reflexo, na verdade nós somos o reflexo, nós que eu digo a igreja universal, a igreja no mundo, hoje é o reflexo da igreja de Laodiceia. Pensas que é rica, pensas que tem tudo, mas na verdade é pobre segue nua. Por isso que precisa levantar um povo fervoroso, com paixão, com fogo, com lágrimas, aonde vai incendiar como uma vela. Estamos nos gastando na tua presença, Senhor, mas o frio vai aquecer de novo. O fervoroso vai manter-se aceso e o morno não vai suportar. E nós teremos uma igreja gloriosa, uma igreja que vai abalar o mundo. Dirão, os perturbadores de Maringá chegaram nos Estados Unidos. Os perturbadores de Maringá chegaram em Londres. Os perturbadores de Maringá chegaram na Argentina. Os perturbadores de Maringá, não deixe esse povo entrar na nossa nação. Os céus vai se abrir, o Senhor vai preparar o caminho, e os perturbadores irão marchar com a espada, com o escudo, com o capacete, revestido da glória de Deus, com fogo, com paixão e com lágrimas, e as trevas não poderá nos impedir. Ah, querido, esse dia está chegando,
Mantenha-se constante na presença de Deus. Sabemos que se tirarmos uma chaleira do fogo, durante um tempo ela fica aquecida, mas deixe imediatamente de ferver e começa a se esfriar. Da mesma maneira, a nossa vida, para permanecer fervorosa, incendiada, precisa manter-se em contato com a fonte. Aleluia. Quem quer se manter fervoroso aqui? Fala para o seu irmão assim: mantenha-se ligado na fonte e não desliga. E a fonte é Cristo. Participe ativamente das atividades da igreja, se envolva com a obra de Deus, querido. Deus está levantando trabalhadores. Você não é mais demanda, você é um guerreiro. Os campos estão prontos. Cadê os trabalhadores? Deixa eu ver. Cadê aqueles que vão se levantar nessa manhã, meu Deus do céu? Cadê aqueles que vão chegar no líder e dizer assim: conta comigo, meu líder, eu sou o próximo líder, eu sou o próximo líder, porque o Senhor colocou uma espada na minha mão, o Senhor colocou um escudo. Os campos estão prontos, os trabalhadores estão prontos. Uau! Não apague o Espírito. Quando nós abrimos para a presença de Deus e permitimos que Ele se torne o Senhor de nossas vidas, uma chama do primeiro amor arde outra vez em nossos corações. Essa presença deve ser cultivada, respeitada por nós através de uma vida consagrada. Não negocie com o pecado, querido. Seja radical. Seja radical. Deixe de lado tudo aquilo que possa te trazer frieza espiritual. Zacarias capítulo 3, versículos de 1 a 7. Neste texto, um sacerdote chamado Josué é descrito como um tição tirado do fogo. Ou seja, um dia queimou, mas no outro dia virou cinza. Eu quero dizer algo para você: cinza não pega fogo, mesmo quando é colocada no fogo novamente. Por isso que, se você ainda é um carvão, querido, não saia da brasa. Não saia da brasa. Porque a cinza, sabe o que se faz com a cinza? Pisa e limpa o altar. Porque o altar não é lugar de cinza, o altar é lugar de fogo. Com as brasas, ele estava apagando espiritualmente. E ao investigarmos os motivos, vemos pecado, suas vestes estavam sujas, isolamento, ele era um tição de fora do braseiro, e a falta de autoridade espiritual. Satanás conseguia resisti-lo. Quando permitimos essas coisas em nossas vidas, o que colhemos é frieza e morte. Não deixe Satanás apagar a chama em seu coração. Não permita. Não permita. Seja um carvão aceso nas mãos do Senhor. E eu concluo, querido, o que diz o profeta messiânico no capítulo 6, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Ou seja, ainda existe um fogo purificador. Eu não sei como você chegou nessa manhã aqui, mas eu sei como você pode sair daqui, tocado pelo fogo do Senhor. Nossa vida espiritual pode ser comparada à situação do carvão, da brasa e da cinza. A cinza é o que sobra das brasas. A cinza era retirada do altar pelos sacerdotes e jogada fora, para nada mais servia. Não podemos viver nossa vida como cinzas, que são mortas e não possuem qualquer serventia. Quando o carvão está na fogueira, como que fica? Em brasas, num fogo abrasador, incandescente. E quem seria capaz de pegar numa brasa? Absolutamente ninguém, porque quando estamos no fogo, estamos guardados por Deus. O fogo nos protege, o fogo aquece o nosso coração, o fogo declara através da nossa boca que Cristo é o nosso Salvador. O altar é esta fogueira,
Onde está o fogo do Altíssimo? Porém, este fogo só manifesta quando há brasas, sacrifício. Quem vai ser o sacrifício nessa manhã? Quem que vai ser o sacrifício hoje? Quem que vai se colocar como carvão no altar do Senhor para que haja fogo? Essa é a questão, querido. Porque quando nós nos colocamos como sacrifício no altar, nós não temos mais direito nenhum. O único direito que nós temos é de fazer a sua vontade. Quando a pessoa sacrifica para Deus as suas vontades, manias, orgulhos, fantasias, perdoando, sendo verdadeira, obediente, isso prova que está no altar, no fogo do sacrifício. Não existe problemas, tentações, oposição e etc. que toquem ou destruam essa pessoa. Pode vir situações, palavras, decepções, problemas que tentem desanimar, mas nunca poderão fazer nada. Por quê? Porque você está queimando. Aquele que está queimando, querido, o mundo não consegue tocar. Por isso que às vezes você não conhece o Espírito Santo, mas Ele te conhece. Porém, finalizando, ninguém é uma brasa viva por ser bonzinho, crer em Deus, vir à igreja, e sim porque sacrifica-se voluntariamente para Deus. Deus não tem nada com bonzinho, querido. O reino de Deus é tomado à força, e Deus te levanta como um guerreiro. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é o seu dia, a escolha é sua. Paixão, fogo,